Nos últimos anos, o Espírito Santo deu passos importantes na gestão de seus recursos hídricos, criando leis e instituições que favorecem a descentralização e a participação da sociedade. Um marco importante foi a Lei Estadual nº 5.818, de 1998, que alinhou o Estado à Política Nacional de Recursos Hídricos. Depois foram criados a AGER, que é a Agência Estadual de Recursos Hídricos, em 2013, fortalecendo ainda mais essa estrutura de governança. Mesmo com esses avanços, ainda enfrentamos desafios sérios. Segundo o censo de 2022, 15,3% da população ainda não tem acesso à água tratada. No esgotamento sanitário, a situação é ainda mais preocupante: 1,6 milhões de pessoas, o que representa quase 40% da população que vive sem coleta de esgoto. Além disso, o estado perde 31,1% da água tratada durante a distribuição. E mesmo quando o esgoto é gerado, apenas 46% é tratado. Só em 2021, por exemplo, foram registradas 5,1 internações por doenças relacionadas à água a cada 10 mil habitantes, gerando mais de 1 milhão em gastos públicos. Outro ponto crítico é a disputa pelo uso da água. Atividades como a agricultura irrigada, a indústria e a monocultura de eucalipto competem com o consumo humano e com a preservação ambiental, especialmente em bacias como a do Rio Doce e do Rio Santa Maria da Vitória. Com o agravamento das mudanças climáticas e o uso predatório dos recursos naturais, a situação tende a se intensificar. Para reverter esse cenário, é fundamental reforçar as instituições locais, melhorar a articulação entre os governos e ampliar os investimentos. Segundo o Instituto Trata Brasil, se o saneamento for universalizado no estado até 2040, os ganhos podem ultrapassar 10,3 bilhões de reais, com melhorias na saúde, valorização de imóveis e crescimento do turismo. Porém, apesar das leis e estruturas criadas, os dados mostram que ainda há muito a fazer. Temos problemas sérios de acesso à água e esgoto, perdas na distribuição e impactos diretos na saúde da população e nos cofres públicos. Além disso, há um conflito constante entre os diferentes usos da água, e esse conflito se agrava com a falta de integração na gestão e com os efeitos das mudanças climáticas. Nesse contexto, a inteligência artificial parece como uma ferramenta estratégica. Com ela, é possível prever escassez, otimizar o uso da água, detectar vazamentos e monitorar a qualidade da água em tempo real. Diante disso, este projeto propõe um plano de ação baseado em 3 frentes principais: fortalecer as instituições e integrar os entes federativos, expandir o saneamento com o apoio de parcerias público-privadas e usar inteligência artificial para tornar a gestão hídrica mais eficiente, sustentável e justa. Através desse diagnóstico, apresentaremos agora a proposta central desse projeto: uma gestão hídrica inteligente, baseada em tecnologia e justiça social. A proposta possui a ideia central de usar a inteligência artificial como ferramenta para modernizar e integrar a forma como a água é gerida no Espírito Santo, alinhando essa governança com os princípios internacionais da OCDE e com os objetivos do ODS 6, que trata de água limpa e saneamento para todos. A OCDE, para a governança da água, em que a proposta foi inspirada, se trata de um conjunto de diretrizes reconhecido mundialmente e que está descrito no relatório Implementing the OECD Principles on Water Governance. Esses princípios defendem práticas como transparência, participação da sociedade, boa coordenação entre os governos e uso de dados confiáveis na tomada de decisão. Olhando para o Espírito Santo, estamos propondo a internalização desses princípios, ou seja, adaptando uma referência internacional para a nossa realidade local. Para isso, nós contamos com 4 princípios fundamentais, que eles estão todos interligados, que seriam a governança de multinível digitalizada, assim como indicadores automatizados e tarifas inteligentes de inteligência artificial, e uma integração verde-cinza com mapeamento inteligente. Esses 4 pilares foram a base utilizada para esta proposta. Assim, conectamos cada um destes elementos a um princípio da OCDE para a governança da água.
trazendo 4 principais componentes para a proposta. O primeiro componente da proposta seriam tarifas inteligentes com inteligência artificial, que visa repensar a forma como as tarifas de água são calculadas. Hoje, temos um modelo bastante genérico. Esse primeiro componente foi inspirado no princípio 6 da OCDE, que recomenda incentivos eficazes. Com isso, a ideia é implementar tarifas personalizadas, que levem em conta não só o quanto a pessoa consome, mas a sua realidade social e também econômica. Isso significa, por exemplo, que uma família grande e de baixa renda que consome mais água de forma legítima pagaria um valor mais justo. A inteligência artificial aqui entra como uma ferramenta de justiça social. Algoritmos analisam dados como histórico de consumo, localização, renda e composição familiar para, assim, propor tarifas mais equilibradas. Com isso, buscamos reduzir a inadimplência, aumentar a arrecadação para investimentos em infraestrutura e, ao mesmo tempo, incentivar o uso consciente da água. O segundo componente propõe unir a infraestrutura tradicional, como redes de esgoto e reservatórios, com soluções baseadas na natureza, como áreas de recarga hídrica e proteção de nascentes, tudo coordenado por mapas inteligentes com o apoio da IA. Como isso funciona na prática? Usando imagens de satélite e sensores, o sistema identifica áreas degradadas e prioritárias para intervenção. Por exemplo, ele pode cruzar dados de desmatamento com a localização da rede de esgoto para planejar onde plantar, restaurar ou construir primeiro. Isso torna o uso dos recursos públicos muito mais estratégico, evitando o desperdício e aumentando a resiliência a enchentes e secas. O terceiro componente foca em melhorar a coordenação entre diversos atores que cuidam da água, entre eles a Prefeitura, o Estado, órgãos ambientais, a CESAM e até mesmo a sociedade civil, de acordo com os princípios 1 e 3 da Organização para a Coordenação de Desenvolvimento Econômico, que visam tratar a clareza de papéis institucionais e de entes federativos. A proposta é criar uma plataforma digital integrada, onde todos compartilham seus dados, analisam painéis e recebem atualizações em tempo real e análises preditivas para antecipar problemas. Com essa digitalização, eliminamos a fragmentação atual e damos mais agilidade e transparência para a gestão da água, facilitando decisões conjuntas e ações coordenadas. O quarto componente trata da criação de indicadores de desempenho automatizados que serão atualizados constantemente com o apoio da inteligência artificial. Esses indicadores vão medir tudo: perdas de água, qualidade dos recursos, tempo de resposta a emergências, engajamento da população e eficiência dos serviços. As análises serão enviadas mensalmente para os gestores e a população, com recomendações práticas e preventivas. A grande vantagem aqui é que decisões passam a ser tomadas com base em dados confiáveis e atualizados, promovendo uma gestão mais transparente, participativa e orientada à melhoria contínua. Primeiramente, do ponto de vista da viabilidade financeira, a proposta tem um plano concreto de captação de recursos. Vamos buscar editais federais, especialmente os dos ministérios das cidades e da FUNASA, voltados ao saneamento. Além disso, planejamos estabelecer parcerias com organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Global para o Meio Ambiente, focando em projetos com forte componente de inovação tecnológica. Outro caminho será a articulação com universidades locais, como a UFES e o IFES, para desenvolver projetos conjuntos que possam ser submetidos à chamada da FINEP e da CAPES. O ponto forte da proposta está em sua aderência a critérios valorizados pelos financiadores: impacto social, inovação tecnológica e alinhamento com a ODS. Esses 3 elementos aumentam bastante as chances de financiamento e de execução. Já do ponto de vista tecnológico, a proposta não exige começar do zero. Ela propõe ampliar o que já existe, integrando inteligência artificial e business intelligence, com ferramentas como Power BI, QGIS com inteligência artificial e linguagens como Python. As equipes técnicas da AGER e da CESAM passarão por capacitações específicas, com o apoio de universidades e núcleos de inovação. Como parte da estrutura já está implantada, os custos são menores e a execução é mais ágil e realista.
A IA será incorporada como um módulo adicional e preditivo, agregando inteligência ao sistema sem complicar a estrutura existente. Já trazendo a viabilidade social, o envolvimento da sociedade será garantido através dos comitês de bacia hidrográfica, que já têm um histórico positivo de participação e diálogo com a população. A plataforma digital será pensada para todos, terá interface amigável, linguagem simples, painéis visuais fáceis de entender e canais abertos para sugestões, denúncias e contribuições. Do ponto de vista político, a proposta está totalmente alinhada ao que já existe no Estado. Ela se integra ao Plano Estadual de Recursos Hídricos. Em vez de competir com programas já em andamento, como Águas Capixabas ou Águas e Paisagem, essa política atua como um complemento estratégico. A IA entra como um catalisador que acelera e qualifica o que já está sendo feito. A proposta Gestão Hídrica Inteligente com Inteligência Artificial tem um custo compatível com sua escala regional e pode ser classificada como uma iniciativa de médio porte, especialmente quando comparada a experiências internacionais semelhantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, os investimentos anuais em infraestrutura hídrica giram em torno de 82 bilhões de dólares, com foco na substituição de redes antigas, controle de substâncias tóxicas e digitalização do sistema. Já na França, o governo destinou aproximadamente 400 milhões de euros entre 2019 e 2022 para ações de adaptação climática e gestão da água com tecnologias inteligentes. A estimativa para a fase inicial de implementação, que abrange a integração de dados, desenvolvimento de dashboards, algoritmos de tarifação inteligente, mapas interativos e modelos preditivos, gira entre 12 e 18 milhões de reais ao longo dos 2 primeiros anos. Esse valor está em linha com investimentos já realizados pelo próprio governo do Espírito Santo. Em 2025, por exemplo, o programa Águas Capixabas destinou 12 milhões de reais à implantação de tecnologias sustentáveis em áreas rurais. Os custos operacionais contínuos, como manutenção de sistemas digitais, atualização de algoritmos, suporte técnico e canais de comunicação com a sociedade, serão diluídos nos orçamentos anuais dos órgãos de gestão hídrica, com possibilidade de apoio complementar via editais da FINEP, CAPES e do Ministério das Cidades. E mais, trata-se de investimento com alto retorno. Segundo o Instituto Trata Brasil, cada R$1 investido em saneamento pode gerar até 4 de retorno econômico e social. Isso reforça que, além de viável, essa proposta é estrategicamente inteligente e socialmente vantajosa. Dentro das projeções de impacto, as principais transformações esperadas incluem o aumento do acesso à água tratada e esgotamento sanitário, a redução significativa das perdas hídricas, a melhora contínua da qualidade da água e dos serviços de saneamento, o fortalecimento da transparência e da participação cidadã e a tomada de decisão mais precisa e ágil. Para garantir que os impactos não fiquem apenas no plano das intenções, a eficácia da proposta será monitorada por indicadores-chave de desempenho, os KPIs, com base em 6 critérios claros. O primeiro indicador seria a cobertura e acesso, que analisa o percentual da população atendida com água tratada e esgoto, com foco em áreas vulneráveis e redução de desigualdades regionais. O segundo seria a eficiência operacional, que analisa a redução de perdas hídricas, aumento do percentual de esgoto tratado e ganhos operacionais mensurados antes e depois da aplicação da inteligência artificial. O terceiro seria o engajamento e participação social, que analisa o número de usuários ativos na plataforma, contribuições registradas, como sugestões e denúncias, e participação nos comitês de bacia. O quarto é o desempenho institucional e governança, que é a frequência do uso da plataforma por órgãos públicos, tempo de resposta a alertas e grau de cooperação interinstitucional. O quinto é a transparência e prestação de contas, que são regularidade dos relatórios gerados, clareza das informações e nível de compreensão pública, avaliado por pesquisas de usabilidade. O 6 é a capacidade de adaptação e melhoria contínua, que
são atualizações do sistema de IA, resposta a novos desafios e efetividade das medidas corretivas implementadas. Mais do que modernizar sistemas, essa política pública visa transformar realidades, promovendo equidade no acesso à água, transparência na gestão e eficiência nas decisões públicas. Com viabilidade comprovada e apoio institucional, o Espírito Santo tem a oportunidade de se tornar referência nacional em inovação hídrica, e o momento de agir é agora.